Bom dia a todos. Essa reunião técnica da disciplina de Nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos. Hoje durante o decorrer desse ano, nós utilizamos o primeiro semestre dedicado à linha de cuidado do paciente com renal crônico. E agora nós estamos fazendo uma sequência de apresentações, de reuniões, trazendo conceitos que nós temos que aprender, que é sobre isso, que é inteligência artificial na saúde, ou saúde digital, onde estamos, quais são os desafios. Então, nós convidamos o Dr. Marco Antônio Bego. O Dr. Marco Antônio ele é diretor executivo do INRAD, que é o Instituto de Radiologia da USP, e do Inova HC. Ele é graduado em Engenharia Elétrica, mestrado em Engenharia Elétrica e doutorado em Inovação e Tecnologia pela Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo. Eu tive o prazer de ter o primeiro contato com ele no Instituto do Fernando Henrique, quando ele fez uma palestra sobre esse mesmo assunto. Então, eu agradeço você a cordialidade de atender o nosso convite e parabenizar você e o Giovanni Thierry pelo trabalho que vocês têm feito, assim, pioneiro em saúde digital. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo. Aquele dia eu fui lá substituir o professor Giovanni, ele estava viajando. Não sou muito bom nisso, não, ele é muito melhor nisso, mas que bom que o senhor gostou lá da conversa. Aí o professor me convidou, eu vi que o próximo é o Vegato. Isso. Também é amigo nosso lá. Tem um trabalho incrível também na área de IA. Então, como o professor estava falando, meu nome é Marco, eu trabalho lá no INRAD e eu tenho um side job que é o Inova HC, que pega quase 60% do meu tempo. Mas que é bem legal também. A área de inovação talvez é a área que é mais transformadora, onde a gente consegue testar várias coisas. Então, é isso que motiva essas coisas, professor. E também, assim, a gente também está lá no momento como todos, assim, testando alternativas. Não tem nada lá que é melhor ou pior. São só testes que estão acontecendo e a gente tem tentado levar essa estrutura, em função até da grandeza e das condições conjunturais que temos lá, né? Aí eu fiz hoje, assim, eu peguei mais ou menos aquela conversa que teve lá, professor, né, no Instituto do FHC, eu só coloquei uma parte antes, que é para entender o que é a Inova HC, porque ela é uma estrutura aberta. A gente tem até vários projetos aqui com a escola também, projetos juntos, e é uma área de inovação aberta que vocês ficam todos convidados para, se quiserem fazer projetos lá, fazer projetos aqui, discutir lá. É uma área que ela realmente é uma área super democrática, Inova HC, talvez a área mais democrática que a gente tem lá dentro do próprio HC. Então, eu dividi a apresentação em dois momentos, assim, só vou falar rapidamente, tá? Não é nenhum disclaimer de empresa, não, porque acho que é legal saber que é lá dentro que a gente roda todas essas coisas. Então, essa estrutura que nos propicia fazer a segunda. Aqui sobre a HC, nem vou entrar em detalhes, é que sempre tem que colocar esse slide. A gente tem muitas características lá também de estrutura. Mas assim, o que é legal lá? Assim, ele é bem grande, tem muita gente, eu tenho muitos laboratórios que eu posso testar. E aí, ao longo do tempo, nós começamos a área de inovação. Hoje a gente tem uma estrutura que a gente sabe quais são as áreas que são mais abertas para a inovação. Então, a gente sabe onde nós levamos os projetos para serem testados, né? Posso fazer uma relação aqui com a escola? A gente sabe, tem áreas que não gostam e tem áreas que gostam da inovação. A primeira coisa que a gente fez foi mapear isso. Então, não levo coisas onde as pessoas não querem. Isso já é bem sábio, porque é só tristeza quando você leva para o lugar errado. E aí, no Inova HC, a gente é a área que conecta toda essa estrutura com o mercado. Então, a gente é um ICT, com isso a gente tem regras diferentes da estrutura pública. Então, nós conseguimos fazer acordos com empresas, conseguimos validar projeto, testar projeto. E hoje a gente trabalha num leque de possibilidades que vai muito dessa conexão de ecossistema com outras áreas, então aqui e outras coisas que a gente faz, promove muito a cultura de inovação e trabalha em co-desenvolvimento lá com empresas das mais variadas que vocês possam ver, desde setor bancário, que nem eu falei, telecom, até coisas de saúde. E o Inova HC trabalha com 3 verticais, assim, que são onde a gente concentra toda a nossa estrutura. Então, é realmente de cultura de inovação. Então, muitos trabalhos para disseminação desse conhecimento, como é que a gente trabalha projetos novos, como é que trabalha projetos de tecnologias integrados com a área médica, como é que traz o pessoal lá, desde o estudante até o cara da startup, todo mundo ali, de como é que as pessoas se comunicam, essa comunidade.
Fazemos trabalho de co-desenvolvimento tecnológico com empresas. Isso é bem legal, porque ajuda a melhorar os laboratórios, ajuda a melhorar a nossa estrutura, principalmente entregar projeto, que é mais difícil na área de universidade. E a gente faz muito conexão com o ecossistema. Então, o programa é de inovação aberta. A gente não faz nenhum projeto só o HC. Isso tem por definição. E não importa se é outra faculdade de medicina, se é outra, isso foi superado há um tempo atrás. E a gente começou a estruturar, hoje a gente se mede bastante. Então, esse aí é o nosso relatório do ano passado, ele está até disponível no site, se alguém tiver interesse. Mas é como a gente também, a área de inovação tem muito jeito de medir, a gente se mede desse jeito. Então, quantas áreas de consultoria nós fizemos dentro da estrutura do HC ou fora, mentorias, quantas visitas nós recebemos no Hub, eventos que tivemos lá dentro do Inova, tem evento praticamente todos os dias, úteis se tem alguma coisa acontecendo, pessoas que vão lá nos visitar. E lá a gente conseguiu, dentro do HC, fazer uma área que ela é cedida para a inovação, então as startups podem ter seu endereço lá dentro. Então tem startup que mora lá e o endereço dela de CNPJ também é lá. Isso ajuda bastante a startup evoluir. Aquele outro pilar que eu falei de co-desenvolvimento tecnológico, então esses aí são os números do ano passado, você vê que a gente praticamente trabalha com todos os tipos de tecnologia, mas a maior delas é software ainda, em função até do investimento. Depois, se vocês quiserem, no site, esse relatório está completinho lá, pode baixar, ele é totalmente aberto. E o ano passado a gente desenvolveu 22 soluções, 2 delas a gente conseguiu tirar do Brasil, então elas foram para a América Latina. Esse investimento, o ano passado, foi de 200 milhões de reais que a gente recebeu só na inovação, mas ele está um pouco inflado aí, porque veio o investimento do governo. A média é em torno de 70, 50 milhões por ano que a gente recebe de investimento, fora a pesquisa, só de inovação. E a gente também mede, assim, usuários do complexo que estavam envolvidos, pacientes que a gente atendeu, e o que é bem legal, assim, das soluções lá, 5 delas a gente conseguiu mandar para o SUS, então hoje estão operando em algum projeto do SUS, seja de governo estadual ou federal. E eu não sei se vocês estão muito familiarizados, tem uma forma de você medir projetos, né, que é o nível de prontidão dele, que chama TRL. Então, hoje lá, o TRL vai de 0 a 9, de 1 a 9. A gente trabalha muito no começo, assim, que é mais de early stage, projetos que estão começando. Se eu falar algum jargão bobo, assim, da área de inovação, vocês, por favor, me parem, porque às vezes é mais vício do que... Mas vocês estão começando, projetos estão bem no começo ali, que estão ainda fazendo a aplicação. Esse que a gente pega muito. E a gente leva eles até o nível de protótipo, onde eles começam a vender para fazer as primeiras vendas. Então, isso é bem legal lá nos projetos que a gente está entrando. Hoje também a gente trabalha, como eu falei, a nossa relação é sempre com organizar o ecossistema, então trabalhar com muitos. Então, hoje a gente já trabalha com 12 estados, onde a gente já tem parcerias fechadas, mais 5 países fora do Brasil, aqui na América Latina, e mais de 68 instituições que a gente conectou nos últimos anos, assim, né? No último ano, isso foi de 2024, para fazer projetos juntos. Esses são os países que a gente já trabalha. Depois também lá tem, no site, tem um toolkit, que ele diz como é que o InovaHC trabalha, assim, todas as suas verticais. Ele também é pronto para baixar. E ele tem em português, inglês e espanhol. Esse foi um projeto junto com o BID, o Banco, né, Interamericano de Desenvolvimento, que a gente conseguiu fazer um acordo com esses países, onde a gente tem lá dentro, em algumas universidades, uma estrutura igual à nossa. Então, a gente conseguiu fazer... A gente sabe exatamente como é que eles trabalham, porque a gente trabalha muito parecido. Então, a gente consegue trocar por esses países. A startup de lá vem para cá, projetos nossos vão para lá, e está evoluindo essa discussão. Às vezes anda melhor, às vezes anda mais devagar, mas vai andando sempre. Né? Os países que às vezes você acha que não vai bem, por exemplo, Costa Rica é um país que evoluiu muito nessa relação. Hoje até eles fazem compra pública de inovação, muito parecido com que a gente faz compra pública de inovação lá dentro do HC. E aí, para vocês terem uma ideia de parceiros, então a gente tem de tudo. Assim, desde banco, empresa de tecnologia, farma, governo de fora, tal, cada um com os seus tipos de contrato. E a gente evoluiu muito também em como fazer contratos. Então, amanhã, se a gente quiser fazer um projeto com a Escola Paulista, chegar até a definição do contrato é bem rápido. Assinar, às vezes, que demora. Porque o jurídico lá também é bem chato. Mas, de resto,
Vocês estão todos convidados. Assim, Nova HC é uma área aberta mesmo. E a maioria dos projetos do HC, professor, eles acontecem dentro do Inova. Então, isso ajudou bastante, por quê? Porque ele acaba sendo uma área mais democrática. Então, lá não tem alguém que controla todo aquele projeto, ele é mais aberto. Então, desde os projetos do próprio hospital, até os projetos da faculdade, hoje até os projetos lá do campus, lá embaixo, acabam vindo rodar aqui, quando eles são de saúde. Porque a gente tem uma estrutura mais livre, assim, para trabalhar em função da legislação do ICT. E a gente também consegue verbas, então, como você é ICT, você tem lei de informática, as empresas investem com isenção fiscal. Então, isso também ajuda a trazer projetos. Isso funciona super bem. Mas aí, indo de fato para a conversa aqui, e por favor, assim, podem me interromper a qualquer momento, tá? Trouxe mais para uma conversa mesmo do que era a ideia que o professor nos pediu, né? Então, a ideia era, assim, falar um pouco de IA e saúde, pensando assim, eu sou engenheiro, eu não sou um cara de TI, tá? A gente já trabalha com inteligência artificial lá desde o Covid, foi o primeiro projeto que a gente fez, IA, quando começou os testes no Brasil de Covid e PCR, não tinha PCR, e nós tínhamos acabado de montar um laboratório de inteligência artificial com a Siemens para fazer validação de imagens médicas, e um dos projetos era em pneumonia, né, de você pegar. Naquela época você não tinha ainda os IAs todos estruturados, já faz, que o Covid começou faz 5, 6 anos, né, mais ou menos isso. E aí a ideia foi, a gente sabia que já tinha alguns algoritmos que diziam se era Covid ou não, e também ele avaliava o volume a área que a doença afetava o pulmão naquele momento, a área de vidro fosco, então eles conseguiam avaliar. E aí nós fizemos uma proposta de, ao invés de fazer o teste PCR, você pegar a tomografia e o raio-x, passar pelo IA, e aí você conseguir, quando o PCR demorava, você já tem uma ideia de como o paciente estava naquele momento usando a inteligência artificial. Só que não tinha nenhum algoritmo no Brasil que funcionava bem. Aí nós fizemos um acordo com o Itaú e buscamos um algoritmo na China, que era da Huawei. E tinha um algoritmo que já tinha começado a testar lá bem antes, ele já estava bem funcionando bem. E tinha um outro algoritmo que a Siemens tinha começado a testar na Europa, que estava em Cambridge, mas Cambridge nos Estados Unidos. A gente conseguiu um acordo com as duas e começamos a montar uma estrutura para oferecer esse algoritmo para os hospitais de campanha no Brasil. Aí era difícil a rede, porque esses hospitais ficavam em lugares, a gente usou a estrutura a rede das agências do Banco Itaú para levar esse algoritmo para pegar. Então, tem alguém de radiologia aqui ou não? Mas o pessoal tem... Então, o cara fazia o exame na máquina, ele fazia um send DICOM, que eles falam, manda a imagem para um lugar. Eu tinha um portalzinho que pegava esse DICOM, levava para as IAs, essas duas IAs, elas faziam a análise e eu devolvia o reporte para o médico lá, que ele marcava a área consumida pela doença no pulmão, lá marcada pelos pixels, e mais a probabilidade de ser Covid ou não. Então, esse foi o primeiro projeto. Quando a gente começou a rodar o projeto, aí a gente conversou e começou a rodar muito, e aí o pessoal também usava muito os nossos dados para treinar o algoritmo, porque ele estava em processo de evolução. E aí nós tivemos uma ideia, e conversamos com o pessoal da Fundação Novartis, para, já que tinha esses algoritmos fora, por que a gente não fazia algoritmos no Brasil? A gente fez uma chamada, e chamamos empresas do Brasil, e no final ficaram duas empresas, que era uma da Unicamp, do professor da Unicamp, e uma outra, mas era do hospital aqui de São Paulo também, que era uma startup que era ligada ao hospital, que esses algoritmos foram treinados, validados, e no final eles ocuparam o espaço desses dois algoritmos que eram de fora, e a gente começou a ver, depois os algoritmos, a Novartis usou e mandou para a África para ser usado numa estrutura lá. Mas o que era legal, o que era importante nisso? O que a gente viu? Por que dessa história? No começo, primeiro a gente descobriu que não sabia nada de IA. Porque, assim, o algoritmo é muito difícil. Então, os algoritmos chegaram treinados lá na China, lá na Europa. Quando você jogava nas estruturas aqui, os nossos equipamentos eram diferentes, né? O jeito que fazia as aquisições de imagem era diferente. O jeito que os médicos ainda não tinham experiência de usar o IA usavam era totalmente diferente do que eles usavam em outros lugares. Então, precisou a gente aprender com esses algoritmos como fazer. Para vocês terem uma ideia, um radiologista mais experiente, ele fazia o laudo, depois ele pegava o reporte para validar o laudo dele. Quando o radiologista não era tão experiente, né, ele pegava o reporte para fazer o laudo. Parece coisa boba, mas isso muda totalmente como você ganha ou perde tempo no projeto de IA. A gente fez todos esses testes,
Depois a gente descobriu também assim, quando a doença estava na sua alta prevalência, não, se o algoritmo errava para sim, o erro dele era bem pequeno. À medida que a doença foi caindo, se ele errava para sim, o erro dele era muito grande. Então, falando percentuais pequenos. Então, você vê que não é só implantar o IA e ele vai funcionando sempre. Ele também precisa de... Você está sempre regulando ele ao longo do... Ele é dinâmico, esse processo como um todo. E uma das coisas mais legais que a gente achava era o algoritmo dizer a probabilidade de ser Covid. Sabe quem usava isso? Ninguém. Porque era muito fácil para o médico saber se era Covid ou não. Ele olhava... O que eles usavam mesmo era a marcação da área do pulmão afetada. Porque quando você faz na mão, o algoritmo fazendo no pixel e o médico fazendo na mão, dependendo de quanto aquele médico é experiente, variava até 30% o volume para mais ou para menos de marcação. 30% naquele momento, o cara ou ia para casa ou ia para a UTI. Dependendo de como o cara está. Então, essas coisas que a gente foi descobrindo como usar, e tanto que você pode, com um projeto pequeno, se ele bem feito, ele ajuda muito a estrutura, e se ele mal feito, ele destrói a estrutura de saúde. E o reporte é sempre para os médicos. Vocês têm uma ideia. Tem lugar que não tinha radiologista. Era o próprio cara lá que pegava o reporte e a coisa, o que você acha que ele usava para fazer? E foram 35 hospitais no Brasil todo, exceto São Paulo, estado de São Paulo, que não quis fazer. Pra vocês terem uma ideia que a gente também sofre bastante lá com os amigos. E foram 50 mil imagens que a gente passou pelos algoritmos todos ao longo do tempo. E aí treinamos esses algoritmos. Hoje o pessoal da Unicamp melhorou bastante o algoritmo dele, hoje ele funciona super bem para pneumonias em geral. Assim, então. Mas o que a gente viu? Assim? Tinha muito problema que a gente tinha lá para entrar nessa coisa. Assim. A gente não conseguia ter essa convergência. Então, assim. Tinha coisas que eram de inovação, tinha problemas de regulação e tinha problema de atendimento à população. Organizar essa estrutura é o mais difícil quando você tenta usar IA estruturado. Né? Estou falando a gente usar o ChatGPT ali, nossa, como pessoa física, mas quando você coloca ele num processo. Porque a inovação ela quer sempre ir na frente, é natural que ela vá. Né? Quando ela dá um passo a mais, ela também se sente fragilizada, ela precisa de um pouco de regulação, porque ela também não sabe como dar o segundo passo e começa a ter receio. E aí você começa a errar a mão na regulação e não atende a população como ela precisa. Então, essa estrutura que a gente chama de convergência, a gente precisa diminuir esse atrito que hoje existe para ter uma convergência maior para escolher implementações que a gente faz em sistemas maiores, como no hospital, no sistema de saúde, coisas que vão ser integradas. Isso até, não estou falando por mim, não, isso tem acontecido mais e mais e mais, que é como é que eu estruturo essa convergência. Né? E quando a gente pensa hoje, qual que é o grande problema que a gente tem hoje? Então, quando eu vou pensar em estruturação de algoritmos, eu tenho coisas que estão mudando muito rápido. Então, essa tripla carga aí, mais a parte de capacitação. Então, as doenças eu tenho hoje, eu não sou mais especialista em falar isso, porque eu sou engenheiro, mas estou vendendo peixe estatístico que comprei. A gente tem a prevalência de crônica aumentando cada vez mais, função do envelhecimento populacional, e ainda toda a parte ainda de essas doenças contagiosas que também estão aumentando muito. Então, a gente tem esse problema aí de carga de doenças do sistema complexo. Hoje eu estava vindo para cá, ouvindo no rádio que nem chegou o verão e os casos de dengue já estão maiores do que em anos anteriores. Então, a gente tem esse problema. O problema econômico, então, cada vez as coisas estão ficando mais caras, a gente não consegue quebrar esse trade-off de mais tecnologia, mais custo. E um sistema muito fragmentado, então desigualdade, desconhecimento, os dados desestruturados. E ainda um problema que vocês devem estar sentindo tanto quanto a gente, que é cada vez vem mais tecnologia e eu tenho menos treinamento para aquilo. Então eu já sou exigido que eu use IA e eu não sei nem o que fazer com aquilo ainda. E às vezes eu não uso aquilo na sua plenitude. Então já vai para saúde digital, mas eu não tive nenhuma capacitação em saúde digital. Que parece básico, mas os fluxos mudam, os processos mudam, o que a gente tem cometido muitos erros eu pego tudo que acontece no físico e jogo ele para o digital. Né? O máximo que a gente faz quando faz isso é errar, porque são sistemas que trabalham diferentes, né, a forma de agir. Além disso, o que a gente tem visto? Assim, a IA ela tem uma capacidade exponencial de aumentar o quanto que eu melhoro a porta de entrada, né, o digital front door. Quanto que eu melhoro essa parte de buscar essa estratificação, essa política pública para
Então, melhorar risco. Então, aí ela ajuda muito você a analisar grande quantidade de dados se ela é bem setada, mas também comete erros. Prevenção, deu uma pipocada lá, então. Prevenção de complicações. Então, é muito comum hoje você usar a inteligência artificial para buscando os dados e ela te ajudar no Copilot ali para ver se aquela situação está piorando ou melhorando. Recall, triagem inicial. Hoje, em alguns sistemas de saúde, hoje você já não consegue fazer a primeira marcação se você não passar pela conversa do chatbot. Né? Se você não responder as perguntinhas do chatbot para você. Então, assim, isso reduz significativamente pressões. Então, hoje a gente precisa, quando olha a IA, pensar em eficiência sistêmica. A IA, ela deixa de ser funcional quando ela é sozinha. E até, acho que a semana passada, eu estava conversando com o professor Giovanni, até ele vai sair um artigo essa semana sobre isso, que acabou aquela fase da gente só ir lá olhando as coisas legais. A gente precisa começar realmente a governar esse processo. Então, ela precisa estar estruturada de uma forma que a IA faça sentido. Né? Porém, a gente já vê casos que isso funciona. Então, pegar a área de diagnóstico. Então, muitos dos estudos que você já vê, ela já começa realmente a ter capacidade de melhorar aquele setor. Então, vou pegar especificamente a área de diagnóstico. O número de exames de imagem, ele sobe 5% ao ano. Isso, regularmente, nos últimos 7, 8 anos, vem subindo 5% ao ano o número de exames de imagem. E o número de radiologistas formados não chega a 2% ao ano, que aumenta. Então, você está abrindo uma boca, assim, da quantidade de exames que tem para laudar, da quantidade de pessoas que laudarão esses exames. Então, essa área, isso foi também culpa da IA lá, porque no passado alguém falou, olha, o radiologista vai acabar a inteligência artificial. Aí os caras falaram, eu vou fazer radiologia? E aí começou a cair muito, agora está procurando radiologista que não acha. Mas o que a gente precisa? Então, eu preciso de tecnologia para que essa pessoa ganhe tempo. Ele precisa hoje, não sei se vocês têm amigos radiologistas, mas hoje ele tem uma vida que é fazer laudo dia e noite, uma quantidade muito maior de laudos que ele consegue fazer, ele tem ali na pilha dele para fazer. Então, eu preciso reduzir tempo, aumentar a precisão, porque quanto mais eu estou acima do meu limite, mais erro eu cometo, né? É natural, isso é assim. Protocolos mais estruturados. Então, a IA, nesse caso, ela já vem funcionando. Então, você já vê impactos assim de... Primeiro, você começa, por meio de diagnóstico, conseguir fazer prognósticos muito melhores, porque você acessa bases. Antes o radiologista tinha ali, eu vou acessar agora o TASI. Aí eu entro lá, procuro os dados do TASI, aí depois eu procuro outros dados tal para fazer o laudo. Com aquela velocidade, você só procura as coisas mais básicas ali para soltar o laudo o mais rápido possível. Então, você poderia fazer uma análise mais elaborada. Hoje, com a IA, por exemplo, ela já busca tudo isso, faz todo esse resuminho, te entrega, você olha ele, o laudo já está marcado pela IA, e aí você fala assim, CA, ele escreve o laudo. Né? Eu sou mais... Fala, tem isso aqui, ele já escreve o laudo inteiro para você. Né? Em alguns lugares, alguns ultrassons já faz até as medidinhas lá, já deixa tudo certinho, as medidas todas prontinhas e tal. E nem erra a lateralidade. Deus que é esquerdo, que é direito, se você errar, ele te corrige. Então, isso reduz muito o tempo para fazer um laudo, em alguns casos, mais de 30%. E esses IAs que fazem a identificação da imagem, hoje já tem uma precisão diagnóstica semelhante ao médico que faz a análise também. Então, você vê que em algumas áreas, você já começa a estruturar. Aí você fala, Marco, então lá dentro do INRAD está ótimo os de IA lá, né? Sabe quantas ferramentas de IA a gente tem funcionando hoje lá plenamente dentro do INRAD? Nenhuma. A gente tem 5 em piloto. Aí nós tivemos que montar um grupo de aplicação de IA. Então, hoje eu tenho uma médica que a gente trouxe da Holanda, que ela estava no trabalho lá, brasileira, mas a gente trouxe de lá, com mais os residentes, porque trabalhar com residente é mais fácil, porque ele está começando ali a implantação, então ele entende melhor como mudar o processo para fazer a implantação dos algoritmos, para a gente validar se aquele algoritmo realmente está trazendo ganho. Em que momento o médico usa. Assim, você vê, está tudo funcionando, nos testes ele funciona, a gente já consegue prever as reduções, os pilotos funcionam bem, mas eu não consigo fazer com que as pessoas usem. É um cara que está soberbado de laudo, que ele tem que fazer um caminhão a mais que ele tem capacidade, mesmo assim ele não consegue usar.
não parece ser uma escolha da pessoa, mas é que a condição, ele está com tanto lado ali que ele não quer parar para testar uma nova estrutura. Então, você vê, portanto, que é difícil mesmo em áreas que estão estruturadas com a inteligência artificial. Outra área que vem entrando muito, e saindo um pouco da área de clínica, é a área de operação hospitalar. Então, hoje, o que a Carol comentou, né? Auditorias de conta, sistema de cobrança, sistema de faturamento, isso aí já ajuda demais. Então, se o hospital não está usando, eu posso garantir para vocês que os planos estão. Todas as contas de vocês passam pela IA do lado de lá. Todas. Eu fui dentro da Horizon, fiquei lá quase uma semana, assim. O sistema de IA valida todas as contas, e quem calibrou a IA foram os enfermeiros que eles contrataram para fazer as contas nos hospitais. Bem legal, assim, você sabe o que está acontecendo do lado de lá. Então, eles sabem exatamente onde a IA deve olhar, porque os enfermeiros indicaram onde que eles apertam a mão e onde não. Então, a IA hoje dos planos de saúde, ela sabe exatamente quando olhar a tua conta. E ela olha todas elas. Então, qual que seria o ideal? Assim, acertar essas duas, para ela não olhar lá, ela olhar aqui. Já que ela vai olhar mesmo e vai te glosar, então já estrutura essa fase para você também manter, ela está alinhada com o algoritmo, os dois algoritmos se identificam. Isso está acontecendo muito, 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 assim, auditoria preditiva usando IA. Gestão de leitos. Em alguns lugares onde se usa IA para fazer gestão de leito e ocupação, se consegue aumento de 15% na capacidade efetiva. Isso tem vários casos. Assim. O John Hopkins é o que todo mundo mais fala, mas lá eles deixaram de construir um hospital. A última vez que estive lá, eles deixaram de construir um hospital de 300 leitos só de melhoria do processo de... Eles estão com o Command Center lá há muitos anos também, mas só de aumento de antecipação de alta. Como ele poderia prever antecipação de alta, porque ele gerencia regiões, então, mas casos de aumento de 15% são muito comuns utilizando a IA. Só que assim, não ache que eu chego lá, boto a IA e ganho 15%. É um processo que ele vai, você primeiro se organiza, vê como é que você gera leito, primeiro divide os leitos e vai fazendo uma melhoria contínua, e aí no final ela tem condições de te dar esse ganho adicional. E a parte de supply chain, né? A parte de materiais. Isso porque isso são coisas mais matemáticas, então a inteligência artificial consegue trabalhar muito bem nessa área de previsão de demanda, de estruturação. Algumas demandas nem precisam de grandes estruturas de IA, um próprio algoritmo de RPA funciona, mas ela acaba te dando muito, né? Quando você consegue, por exemplo, aqui é uma área que você não faz sentido você ter grandes estoques, né? É um hospital que está no meio da cidade, um metro quadrado muito caro. Então, quanto mais estoques você conseguir trabalhar fora e no corrente, com o uso dessa estrutura de planejamento, melhor é, porque você ganha muito dinheiro e espaço, né? E redução de custo também de perdas e outras coisas. Então, para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo de casa, sempre para não falar dos outros, o HC hoje, o estoque dele fica em Barueri. Não sei se vocês sabiam disso. Todo o estoque do HC fica em Barueri. Por quê? Porque o metro quadrado ali onde a gente está custa R$23 mil nos prédios que estão ali na região. Para eu pôr todo o estoque ali, eu ia gastar quase que um prédio para pôr todo o estoque do HC. Então, lá em Barueri, o metro quadrado custa, onde ele está lá, não chega a R$2 mil. Então, é muito melhor. Mas você tem todo o custo de trazer. Aí é onde o sistema de planejamento e demanda funciona bem, porque eu deixo o estoque bem pequenininho, eu consigo comprar otimizado, porque o caminhão... Para me trazer no HC aquele caminhão VUC pequenininho, que anda em São Paulo, lá é uma carreta, então eu consigo trabalhar muito melhor. Então a gente conseguiu lá, para vocês terem uma ideia, a gente ganhou 2 meses de estoque quando a gente passou para o CD. O estoque durou 13, 14 meses do ano, do que quando ele estava no HC. Porque é natural você desperdiçar, porque é difícil manejar, aquele estoque caindo. Tinha lugares lá que você entrava numa portinha, passava numa portinha, virava à esquerda, tinha estoque. Aí como é a maioria dos hospitais públicos, né? Então, quando você usa, uma das opções de usar IA hoje, que está muito comum, são nas operações hospitalares. Isso já é muito mais fácil de usar, porque ele já vem de outras indústrias. Então, é mais fácil você implementar nessa área mais do que na parte clínica de fato, né? E aí, sempre com essa visão de realmente de melhorar a carga econômica. Outra coisa importante, eu tenho algumas coisas entrando aqui, mas atendimento à população. Então, hoje, assim, trabalhar com fila, né, com a interoperabilidade de dados e com essa... depois eu falo do terceiro, mas fila e interoperabilidade de dados, hoje com a IA, você já consegue ter trabalhos melhores. Assim.
Fila é um negócio sofisticado. Assim, primeiro você tem que saber a fila e por que o cara está lá, para depois você manejar ela, né? Hoje a maioria das filas a gente não sabe o tamanho dela, né? Principalmente na área pública. Mas você já consegue, por exemplo, gerenciar filas locais, estrutura de fluxo. Isso é muito fácil de você gerenciar com estruturas bem simples de inteligência artificial, que é o Digital Twin. Então, exemplo assim, você pega a tua recepção, digitaliza ela, você sabe quantas pessoas estão lá, você sabe quantas pessoas precisam estar na frente até chegar no final da coisa. Isso é fácil você organizar essas estruturas, que o sistema vai te indicando, olha, tem uma pessoa que está demorando um tempo a mais, você precisa abrir mais uma salinha de lá, você trazer mais um médico, isso dá essa operação mais dinâmica. Isso já funciona super bem. Porque fila não acaba, né? Você sempre gerencia a fila, porque ela é um jeito de você organizar a sua estrutura. Então, tendo alguém ali para te ajudar a manejar a fila, isso ajuda muito. Em alguns lugares você já consegue gerenciar até por câmera hoje. As câmeras com CR, então eu consigo contar quantas pessoas tem nessa sala. Eu sei que esses que estão de jaleco são médicos, as que não estão são pacientes. Ele me diz quantos estão aqui, quanto tempo aquele cara está demorando ali para eu já conseguir andar. Isso já é fácil de fazer, assim, tem estrutura até pronto. Mas o que é importante isso, assim? Não dá para trabalhar com modelos isolados, assim. Então você não consegue mais pegar, vou pegar uma IA para fazer isso, vou pegar uma outra para fazer isso. Geralmente não funciona com uma só. Você tem que ter estruturas que aí é algoritmo, modelo e sistema. Você não consegue mais separar. E tem que estar integrado com os sistemas do hospital. Então você tem que ter, eu sempre brinco assim, que não é mais caso de inteligência artificial, mas é um caso de inteligência institucional. Então a instituição precisa estar estruturada de como ela quer usar os seus modelos, que eles não podem mais ser isolados de uso. Então assim, dá para usar o ChatGPT ali para colocar alguma coisinha? Dá, mas aqui não está estruturado. Você não consegue fazer aqui uma coisa. E hoje, cada vez mais, essa estrutura de regulação consolidada, ela está mudando e estruturando. Pra vocês terem uma ideia, até coloquei dentro do lado, por exemplo, a União Europeia ela tinha feito toda uma regra de IA há um tempo atrás. E o ano passado eles refizeram boa parte, classificando de forma diferente algumas coisas, porque estavam muito restritivos e estavam perdendo o posicionamento global. E aqui no Brasil tem o PL 2338 lá, que é a lei de IA, que também tem um monte de problema, e ela também foge dessa estrutura de te dar de sandbox, de classificar pelo risco que causa ao paciente. Eles tinham classificado toda a IA em saúde é risco alto. E aí, para você fazer um sistema de fila, você tinha que fazer consulta pública. Pra vocês terem uma ideia como é que está o PL. Nada contra, viu, Carol? Mas sim, foi feito pelo pessoal da Câmara só por advogados. E o advogado faz tudo para dar judicialização e você ter mais problema na IA. Né? Então, precisamos de advogados que saibam a coisa acontece. A gente tem lá também. E equidade digital, assim. Não dá para ter assim, ó. Eu tenho IA para rico e IA para pobre. Né? O rico usa IA e o pobre faz manual. Estou falando isso de semântica de pessoa, estou falando dentro da estrutura. Então, tem uma área do hospital que ela é mais rica, ela usa IA. A área mais pobre faz tudo na mão. Isso cria problemas muito grandes na estrutura que você começa a rodar. Não estou falando de piloto, tá? Outra coisa importante, assim, que quando a gente começa a usar IA, não estou falando aqui só coisa ruim, não, tá? Depois a gente fecha com coisa melhor, assim, né? Mas, assim, hoje, esse é um estudo que foi feito pela OCDE, para vocês terem uma ideia. 97% dos dados coletados em saúde não são usados. Então, hoje vocês ficam lá, médicos, todo mundo imputando dado naquele sistema sem fim de HIS e tal, e só usa 3% daquilo para fazer alguma coisa. Então, isso é um trabalho, primeiro, que não faz nenhum sentido, e outro que a gente usa muito pouco. Quem sabe se naqueles dados a gente não pudesse usar mais. Mas eu não uso por quê? Talvez seja porque o jeito que os dados estão lá também não dá para usar. Então, não é só questão de quereres nesse negócio. E aí tem coisas que, por exemplo, assim, precisamos corrigir para isso. Então, como o professor comentou, interoperabilidade é uma delas, né? Seja dentro ou fora da instituição. Mesmo dentro da instituição, a gente tem, às vezes, sistemas diferentes. Para o HC, a gente tem 4. Tem o MV, tem o TASI, tem um sistema legado que é o S3 do INCOR, e aí tem mais outros. Aí tem o PACS, tem o sistema de laboratório, tem o sistema de farmácia, tem o sistema de warehouse, tudo vocês possam imaginar que eu preciso interoperar eles, porque não dá para usar um só. E cada vez a gente caminha mais para sistemas especialistas, né? Então, cada vez mais eu vou precisar interoperar, seja dentro ou fora.
A parte de privacidade, hoje também, às vezes você bloqueia, o pessoal de LGPD também, às vezes faz um controle tão grande que você não consegue usar o dado, e às vezes também fica muito aberto. Então aí a gente pega, vou tirar só uma fotinha desse prontuário aqui no ChatGPT para dar uma olhadinha nele. Você quebrou todo o protocolo de LGPD, às vezes, daquela estrutura, porque o ChatGPT está fora, ele não está na sua estrutura do hospital, aquele dado é um dado sensível, ali em cima no cabeçalho aparece todos os dados do paciente, você não sabe para onde aquela informação está indo. Então, precisa também ajudar tanto a segurança quanto informar o que pode ser feito. E representatividade também. O que a gente vê hoje? Assim, muitos dos dados que são usados para treinar os algoritmos, eles são treinados fora e não refletem na base brasileira. Isso é muito comum. Então, a gente fala muito assim, ó, o dado tem um valor gigante, a gente está sentado aqui numa mina de ouro, de dado e tal. Às vezes está sentado em nada, cara. E às vezes assim, o pessoal falava muito, o dado é petróleo, né? Pode ser mesmo, mas ele está lá no fundo ainda. Alguém precisa extrair ele e transformar em gasolina, porque ele continua sendo petróleo, está lá e está inacessível. Então, a gente precisa realmente... E hoje em dia, o dado bom, às vezes você nem precisa de tanto. Né? Então, melhorar daqui para frente já está bom. Né? Eu não preciso ir lá e transformar tudo que está para trás. Outra coisa que a gente viu, assim, a capacitação profissional também. Hoje, nessa pesquisa que eu peguei, é uma pesquisa no Brasil, tá? Só 23% de médicos e enfermeiros fizeram algum curso na área de saúde digital. Isso foi em 24. E aí, isso não sou eu que estou falando, tá? Os próprios profissionais estavam falando. O que eles têm receio? Assim? Muita insegurança com a tecnologia. Também tem receio da dependência excessiva de algoritmos, eu acho que vocês estão certos. Né? Perda da capacidade de julgamento clínico, porque... E o que acontece? Assim, eu pego o algoritmo e ele acerta sempre. Acerta sempre. É natural que quem acerta sempre, eu valide pouco o final. Quando ele erra, passa. Então você tem que ter uma estrutura que organize aquele negócio para eu pegar esse erro que vai ser cada vez menor. Porque pegar o erro quando está grosseiro, você nem usa ele. Né? Então, eu não uso ferramentas que me trazem muitos erros. Eu só uso quando ela está boa. E quando ela está boa, eu começo a confiar demais nela. E aí eu corro o risco de eu não ter uma estrutura para pegar quando o erro acontece. E ele acontece. Sempre. Pega em você, assim, ó, pega no ChatGPT lá, vai lá e pede para ele fazer, pega essa apresentação e fala, faz um artigo disso aí, busca aí os últimos periódicos de prestígio dos últimos 2 anos e faça um artigo para mim de, 2.000 palavras. Ele vai fazer. Aí depois você pede para ele, agora, dá uma olhada se teve alguma alucinação nesse processo ou se tem alguma diferença entre a coerência da fonte que você usou com o que está escrito com certa frequência. Ele diz que, olha, aqui eu errei. Né? A fonte lá, na pesquisa bruta, ele diz isso, mas aqui, sabe como é que é? Tal, parecia que era isso e eu coloquei para você ver. Então, ali no caso, pode não ser uma coisa simples que nem tem muita diferença, mas imagina se isso for numa condição muito crítica. Então, preciso ter esse loop, né? E o que a gente fala muito, eu preciso do fallback de uma pessoa. Alguém, no final, precisa dar que aquilo é aquilo. Então, assim, a alfabetização e a clínica é uma coisa que a gente vai precisar fazer, eu estou falando todos nós que trabalhamos em saúde, supervisão humana e protocolo de uso. Parece bobo, mas protocolo de uso de IA é o que salva a gente nesse momento, porque eu não ficaria confortável. Agora o Marco é o médico lá, então assim, ele vai pegar todo esse relatório da IA e vai assinar. Então tem o fallback de uma pessoa. E se nada... É a mesma coisa. Por quê? Porque aquele negócio sai sempre funcionando. De cada 2.000 vai sair um que talvez tenha uma coisa que precisa ser corrigida. Eu não vou pegar. Então você precisa realmente ter protocolos de como fazer isso também, para não colocar as pessoas em situações difíceis. Né? Aí, isso aqui é muito do que a gente faz lá, nem vale a pena, mas isso é uma coisa de... O que a gente fez muito? Assim, a gente criou um Living Lab lá. Então, assim, a gente faz todos esses pilotos reais e coloca o médico. Nenhum projeto lá sai sem for o drive médico. Então, quem disse que aquele projeto vai acontecer é o médico. Não sou eu da engenharia, não é o pessoal de TI, não é ninguém. Porque ele tem que resolver algum problema verdadeiro. Porque senão fica mais um projeto que ninguém quer. Né? E aí a gente começa. Então, sempre tem os pilotos reais. Aí, hoje a gente tem começado muito com os residentes e gestores, assim, porque alguns residentes ajudam muito nesse processo, porque ele está ali naquele processo também de início, ele acaba ajudando, mas sempre o médico também
de formação que dá o consentimento final, líderes internos e rede de conhecimento. Então, a gente tem usado muito essa prática, é uma prática comum até de consultoria que eles usam muito. Aí, uma coisa também que é interessante, assim, regulação. Né? Hoje a gente tem visto muito assim, puxa, eu não consigo, hoje eu tenho medo de usar porque não está regulado. Tem tanto o que fica muito livre, quanto aquele que também se sente inseguro. E a gente tem que estar mais ou menos no meio. Aí, qual que é uma visão importante, assim, que hoje caminha-se para um framework regulatório mais estruturado? Primeiro, transparência. Então, você tem que saber como é que aquele algoritmo está fazendo aquelas coisas. Você tem que saber, ter a capacidade dele te explicar como é que foi feita aquela implementação, aquele desenvolvimento, como é que ele faz aquele cálculo. Pelo menos para você ter uma ideia de como é que acontece lá dentro. Olha, ele usa isso e isso e faz essa análise aqui. Essa transparência e explicabilidade é importante. Essa gestão proporcional, então assim, não é todo algoritmo que eu preciso ter lá, fallback humano, colocar todo esse monte de estrutura e tal. Gente, ele só está gerenciando o estacionamento. Então, esse não precisa. E a gente acha que tudo dentro do hospital é a mesma coisa. Então, separar o que eu uso realmente que tem impacto na vida das pessoas e o que não tem. Então, essa coisa é super importante. E supervisão humana quando precisa, que tem alto risco. Então, só que aí tem que garantir responsabilidade. Quem quer responsabilidade de quê? Então o algoritmo, se ele errar, porque tem um humano, o algoritmo não tem problema nenhum. Porque tinha um humano lá, então ele pode errar e aí deu problema. Fica pro cara. Também não dá. Então, eu preciso ter classificação objetiva, fazer sempre esses testes regulatórios, sistemas compostos, né? Como é que eu protejo e habilito, né? Ao mesmo tempo, essa estrutura que é bem difícil. Por isso que esse negócio sempre é dual, né? Você tem que os processos ajudarem ele a se transformar para refletir toda essa estrutura aqui, que eu possa habilitar o algoritmo como um todo. E aí, olhando um pouco aqui do como a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Então, desafios de adoção. Esse aqui, ó, é também uma pesquisa que foi feita, um relatório que foi feito ano passado no TIC, lá do pessoal do CETIC, que é o sistema BR. Então, hoje, 4% dos estabelecimentos de saúde no Brasil utilizam alguma forma de IA. Eu posso dizer para vocês que até menos, porque como foi comentado, né? Desculpa, se eu não lembro. O Cláudio comentou, muitos se dizem IA, mas não são. Então, é muito menos hoje o uso de IA, então a gente usa muito pouco mesmo. Assim. Se você pega em outras estruturas, que nem a Carol comentou, nos Estados Unidos hoje, o número de projetos de IA na área de saúde é gigantesco. E hoje não tem ninguém que não tenha um projeto de IA na área de saúde, eu diria, em hospitais fora, principalmente nos Estados Unidos e Europa. 80%. Né? 80%. 80%. E projetos cada vez mais estruturados. Então, até eu estava conversando com o Jackson da AWS, que é do Ministério da Saúde, e falou, puxa, cara, você hoje é difícil assim, porque você vai no lugar para fazer um projeto de IA, você tem que ter uma coisa verdadeira, porque é uma ferramenta poderosa e tal. Mas o cara quer implementar um projeto de IA, porque não pode ficar fora da corrida. Então, a gente está nesse momento, assim, eu preciso usar isso de alguma forma, porque eu também preciso entender como é que faz. Mas o problema ainda é que o problema de adoção tecnológica de IA full ainda tem um custo importante, e esse talvez seja uma coisa que limita a gente. Então, 50% dos executivos acham que hoje o custo de IA é que dificulta a implantação disso. E é verdade em alguns casos. E também é como a gente faz. Ó. Eu fiz um projeto lá, estou falando de casa, de erro próprio. A gente tinha o que a gente fez? A gente pegou todos os nossos dados lá do BI, que é chato pra caramba de usar, né? Porque ele é muito estático lá, né, o BI. E cada vez que você vai mudar, você tem que chamar o pessoal do TI, faz uma nova busca de dados lá e tal. Então, o BI é difícil. Aí nós pegamos todos aqueles negócios de BI, jogamos para dentro da IA, e aí eu fazia conversas de chat lá e pedia informação. Eu quero saber quantos exames foram feitos a semana passada, compara com o mês passado, vê quantos laudos estão para fazer e tal. Quando eu comecei a ver a quantidade de perguntas que eu fazia, ia ficar R$50 mil por mês para fazer aquele monte de prompt para as pessoas que eu liberei para fazer pergunta lá. Cara, como é que eu posso gastar R$50 mil por mês no negócio aí, então? Aí eu fui lá no Hub, tinha um rapaz lá, que ele é o Jonathan, então você tá chamando Dr. John, lá de Londrina. Falei, Jonathan, olha isso aqui, cara, R$50 mil por mês vai ficar dentro da AWS, tá? Usando as ferramentas da AWS.
Falei, não, mas isso aí tá tudo errado, cara. Peraí. Aí ele pegou o negócio, montou lá, nas IAs dele lá, metade delas open, usando a engine de ChatGPT, de outras coisas, então montou. De 50 mil reais, ele ficou 1.500 por mês. A mesma coisa. Então, assim, a gente também não sabe quanto custa isso, porque não sabe como fazer essa estrutura. E hoje ele tá... Aí eu falei, não, então peraí, vem aqui e trabalha comigo, porque eu tenho mais um monte de coisa para você fazer nesses preços, porque aí eu consigo realmente usar. Porque o prompt, o número de perguntas, e eles te cobram por perguntas, né? A IA te cobra por perguntas. E ela é super sedutora, né? Ela vai te dando mais informação, o LLM, ele é feito para você interagir. É como as mídias sociais, é feito para você ter interação com ele, porque senão não vai funcionar. Então ele vai te ajudando ali no processo, e cada vez você faz mais perguntas, fica cada vez mais caro. Mais caro, mais caro, mais caro, mais caro. E aí também ele não conseguiu fazer como a IA só, como eles estavam fazendo, por isso que ficava caro. Então, aí ele fez uma que, dependendo se não tem o dado, ele vai lá na base. Mas que é muito grande. E aí, em paralelo, a gente tinha um outro projeto, que é esse que eu falei. Então, hoje, quando o cardiologista vai fazer o laudo, se é um paciente internado, ele vai no sistema de portuário, que são 3 que funcionam regularmente, ele faz lá uma revisão e faz um resumo com o radiologista lá, com o radiologista fora. Eu quero um resumo que tenha essa informação, que eu tenha mais de uma linha de informação. Questão como é que faz resumo. E aí, a partir daí, eu vou perguntando mais. Esse projeto também. Aí, quando a gente viu isso, nós conversamos com a AWS, hoje esse projeto fica nas coisas centavos. A preocupação muito grande no curso de usar IA, porque ele expande muito rápido. Expande muito rápido antes que ele comece a ficar bem. Outra coisa é falta de prioridade. Então, assim, hoje, isso também nós vamos executivos. Tá? Então, a IA, ela é... Eu tenho que ter, mas ela não é da estratégia da empresa como um todo. Então, é difícil você implementar projetos grandes, porque ela não está estruturada na estratégia. A estação, assim, é bem... Até que hora que é mesmo? Até as 9? Até as 9. Vou acelerar aqui. E a parte de capacitação. Então, eu tenho o pessoal da minha estrutura de TI, eu não conheço aqui vocês, mas a minha estrutura de TI é mais para sustentação. Eu tenho pouca gente de projeto, é difícil ver, então está sempre mudando alguma coisa. Aí você quer pegar todo esse pessoal e eles façam projetos de IA. É muito difícil você fazer isso. Então, hoje, o IA já começa a ser uma sustentabilidade futura. A gente precisa realmente preparar esse caminho para chegar lá. Não vai ter como fugir disso. E essa parte de convergência, vocês me perdoem, acho que eu passei uma dificultada. Mas assim, a gente precisa, então, hospitais privados que têm eficiência precisam começar a entrar mais nesses testes de IA, mais estruturados, sempre pensando nessa estrutura em rede. É o caso do Hospital do Rim, depois se eu estiver errado, pessoal. Vocês trabalham com o SUS também, né? Transplante, porque transplante é uma coisa muito... Você tem que estar integrado. Não adianta só fazer aqui, porque uma hora vai estar do lado de lá. Os sistemas de saúde também já estão começando a usar IA para pegar a conta hospitalar do SUS. Já tem projetos nessa área. Então, precisa ter projetos operacionais locais com qualidade para depois levar para lá. É muito mais fácil eu fazer uma autorregulação junto com ele do que esperar que venha de lá para cá, já que eu tenho uma capacidade de fazer. Então, a iniciativa privada deveria fazer esse controle junto com o SUS, com os reguladores. Os pacientes, aí, a gente buscar essa convergência de melhor desfecho, o profissional, capacitação cada vez mais nessas ferramentas, trazer o regulador para perto para aumentar essa confiança de uso, tanto de vocês, informar para o médico que está começando, porque eu disse, você está lá, se sair da faculdade, vai entrar na residência ou não, já vai pegar um plantão, tá? Você fica em momentos que você vai, estou com o ChatGPT aqui no meu bolso, e hoje ele é muito bom de fazer coisa. Pô, vou usar ele, vou pegar esses dados do paciente, voltar aqui, a hora que você fez isso, você está infringindo provavelmente alguma regra de e você sequer conhece. E a gente não sabe o que está ali. Pô, né? Pode estar hackeado e não está só caindo de ChatGPT, tem alguma coisa lá. Então, aí ele entra por aquele caminho e pega alguma coisa. Então, eu não sei, gente. Esses negócios estão cada vez mais sofisticados. Que é bom que você siga as regras ou pergunte se elas existem.
E aí precisa ter regras. Então, programa de pilotos regulados, sem porte profissional, capacitação, isso é uma coisa que a gente precisa organizar como um todo. Aí, caminhando para o fim, sobrando 10 minutinhos, aí, se tiver alguma coisa. Mas qual que era a ideia disso? Né? Essa era a ideia para dar um cenário de como é que a gente está. Eu peguei muito de dados que eu venho funcionando uma ideia nossa, peguei de dados e relatórios que aconteceram, principalmente no ano passado, você não tem coisa muito antiga. Mas o que a gente vê assim? É uma entrada sempre de licença de inteligência artificial e uso de dados cada vez maior. Você não, aquela conversa de o médico que usa IA, que não usa IA vai ser substituído pelo que usa, todo mundo vai usar, cara. Continua a mesma coisa, vai ser substituído bom pelo ruim sempre. Porque você nem vai estar sabendo que vai estar usando IA, mas ela vai estar ali no seu dia a dia. Mas o que é legal, assim, ela precisa estar estruturada com a inteligência institucional daquela instituição que você está. E você também deve saber os seus limites de uso daquelas ferramentas. Então, se eu estou usar aqui e fazer o teste, saber que você tem espaços que não são controlados, que aquelas informações podem vazar, então fazer esse controle. Não dá para jogar as coisas no WhatsApp, depois joga para IA, depois essas coisas vai acabar de colocar uma situação difícil. Porque, do mesmo jeito que o pessoal usa para pegar, também se usa para monitorar. Então, hoje todo mundo sabe quando o cara faz um download de uma imagem aqui. Não acho que você faz um download, leva para casa e ninguém está sabendo. É que nem vale a pena ir atrás disso. Mas como for, vai dar problema. Vai dar problema. O cara sabe hoje, o pessoal de TI sabe. A hora que você chegou e logou, o cara sabe quanto tempo você ficou aqui dentro. Aí você chegou no celular e logou na rede. É que eu não tenho paciência nem tempo de fazer isso. Mas você chegou e logou, não precisa nem de ponto. Chegou e logou. Aí sabe tudo que você fez o dia todo. Você sabe a hora que você foi embora. Sabe o testão de catraca, de imagem e tudo. Então, assim, você sabe que você está sendo monitorado o tempo todo, mas essa sessão é importante eu saber como é que a banda toca, como é que os algoritmos funcionam, como é que sai. É aquele negócio, eu preciso... Ele é meio, né? Então, cada um pode usar para o seu fim. Então, a gente precisa conhecer essa tecnologia, saber como ela funciona. Não precisa ser especialista em nada, mas eu preciso saber o que eu estou usando. Isso acho que vale desde sempre lá a mesma coisa. Dar os passos com conhecimento, saber que precisa ter compromisso e cuidado para o chefe. Professor, não sei se era essa a ideia, fico à disposição também. Estou sempre à disposição lá, só me chamar, se precisar de mais informação. Estamos aprendendo, como você definiu bem, e não sei se tem alguma questão, algum comentário. A Ivani Búsculo, ela é presidente da Fundação Oswaldo Ramos, ela está sempre presente nas todas as nossas atividades aqui. E tem... A Ivani quer fazer algum comentário? Nós temos poucos minutos agora. Não, parabéns pela palestra. É muito interessante, eu tenho procurado acompanhar, eu não sou médica, mas dentro das outras atividades que eu tenho trato muito aí, uso sempre o ChatGPT, mas existem outros, né? Eu estou começando a pesquisar outras IA para poder ter mais conhecimento, né? Então, é muito interessante poder usar isso na medicina, né? Parabéns. Professor Celso Granato, quer fazer um comentário, Celso? Oi, obrigado, Marco, né? Parabéns pela apresentação muito clara. Eu acho que a gente não tem nem o que discutir, né, com relação ao uso de IA na área da saúde, né? Lá no Fleury a gente já tem uma série de coisas implementadas, né? Tanto é que essa área no Fleury é uma gerência, né? Para você ver como é uma coisa muito grande, quem cuida disso, é possível até que o Marco conheça, porque ele é uma pessoa originalmente do HC, que é o Bruno Aragão, e que é um colega lá do IRAD, né, que ele fez doutorado nessa área. Então, a gente usa muito na área de imagem, né, não só porque ele é radiologista, como a área de imagem começou antes, né, como você citou, né, mas a gente usa, por exemplo, para antecipar diagnóstico. Então, por exemplo, no caso de uma mamografia, baseado numa primeira olhada que o equipamento dá, ele estabelece prioridade de leitura. Então, talvez uma mamografia que saísse daqui 2 dias o resultado,
ele sai hoje à tarde, porque com isso você consegue dar mais elementos para o clínico poder trabalhar. A gente usou também dados de IA para prever resultado de dengue. Então, com base no resultado do hemograma, que fica pronto em 1 hora, a gente conseguia dar o resultado de dengue com uma sensibilidade e especificidade superior a 90%, com análise do dado do hemograma, e a gente ia ter o teste específico dali 24 horas, né? Mas usamos para várias outras áreas, viu? Por exemplo, domicílio, né? O IA ajuda a gente a traçar a rota que o carro vai fazer na coleta domiciliar, né? Então, você dá para ele os dados das pessoas agendaram o exame e ele estabelece a rota que o carro vai seguir para a enfermeira ir na casa da pessoa. Então, você otimiza muito, você gasta menos dinheiro, né? E vai para a área de compras. Então, tem muita coisa, né? Tem muita coisa, mas é como o Marco falou, né? A gente só precisa usar de uma forma boa, segura, ética, né? Para a gente poder tirar todo o proveito disso, mas a gente está só começando, né? Obrigado, Celso. Eu vou passar para tem da Cardiomax, Cardiologia, que levantou a possibilidade de um comentário. Quem que está... Obrigado, doutor. É Marcos Início, eu sou representante da OPA Oeste de Uberlândia, MG Transplante. Eu queria saber como que a gente poderia usar isso, por exemplo, para otimizar na nossa área a notificação. O grande problema de transplante é a notificação do potencial doador, né? Então, será que a gente poderia, talvez, pensar na IA para nos ajudar a otimizar a notificação? De potenciais doadores. Sem dúvida disso. Eu sei que o pessoal está tentando usar agora como TNVC, né? Também. Isso. Aí tem... Posso só... Pode, mano, continuar. Aí, assim, o que a gente vê, assim, olha, vou usar assim, ela vai de casos super complexos de uso, né, como eu estou pensando, até, por exemplo, assim, hoje no HC a gente usa a plataforma da Google, e o Gemini AI está disponível para responder e-mail. Até a menina da limpeza, outro dia eu vi ela lá respondendo e-mail já no Gemini, ela falou assim, Marco, eu respondia só, nem 10% dos e-mails que eu tinha, porque eu tinha vergonha de responder, porque eu era muito português. Hoje eu respondo todos, porque a ferramenta me ajuda a fazer triagem. Então, ela vai desde casos simples até casos sofisticados. O importante é você ter um objetivo, né, para usá-lo, porque ela não tem essas limitações. A limitação é mais nossa do que da ferramenta. E, por último, a pergunta de todos é assim, a IA vai diminuir a empregabilidade? Como você falou, 5% está crescendo o exame radiológico em 5%, e não tem radiologista, só cresce 2%. Mas, quando a IA começou a ser utilizada na saúde, a ideia que se tinha, o primeiro grupo que ia ser afetado era o radiologista, porque a IA tem uma capacidade muito maior de juntar um monte de dados e apresentar um diagnóstico, um pré-diagnóstico, como o Celso falou. Na tua visão, assim, daqui a 10 anos, vai diminuir o número de profissionais necessários para fazer o mesmo serviço ou vai aumentar? Vai diminuir, professor. Vai diminuir. Porque eu acho que vai aumentar o serviço, então não vai mudar nada. Eu acho que você vai conseguir ser muito mais produtivo, mas você vai ter muito mais coisas para fazer. Agora, profissões que são coisas repetitivas, assim, a hora que o valor baixar. Tem muita gente que quer fazer questão, nós vamos terminar, cumprir o horário, e daí a gente fica aqui para conversar mais um pouquinho aí com o pessoal que está... Então, só vou anunciar a reunião da próxima semana, nesse mesmo tema, né? Dei spoiler. Dei spoiler no Alexandre. O Jean também ouviu uma apresentação dele lá em Minas Gerais, nós conversamos bastante. Ele vai falar sobre IA em um país diverso, né, como adaptar algoritmos para todas as realidades da saúde brasileira. Nós ainda temos dificuldade até para ler o título. O título é simples, mas mesmo esse nós temos dificuldade para dar a tonalidade necessária para uma frase como essa. O Alexandre é professor e docente de Machine Learning em saúde na USP. Ele vai falar na próxima semana e nós vamos fazer uma sequência de apresentações sobre IA na saúde. Eu queria agradecer muito pela sua oportunidade, pela sua apresentação, assim, que é brilhante, assim, dentro daquilo que nós podemos entender. E nós
o Cláudio, nós já vamos passar uma série de tarefas para o Cláudio. Eu falei que sempre trago problema para TI. Exatamente. E não precisa nem passar a tarefa, ele já sabe, ele está imaginando que ele tem que desenvolver aqui no Hospital do Rim. E como você disse, a gente fica feliz porque você falou que tem vários projetos de saúde digital no Hospital das Clínicas e nenhum ainda foi assim para frente. Então, nós estamos no mesmo passo, só que nós não começamos ainda. Aqui é uma excelência. Muito obrigado mesmo Imagina, pela sua cordialidade. E vamos conversar mais sobre esse assunto. Estamos à disposição. Muito obrigado pela sua gentileza toda aí.